A distonia muscular é um distúrbio neurológico caracterizado por contrações musculares involuntárias que causam movimentos e posturas anormais. A Covid-19 tem sido associada a uma variedade de complicações neurológicas, incluindo encefalite, AVC, confusão mental e sintomas que envolvem o sistema nervoso periférico. No entanto, até o momento, não há evidências científicas claras que vinculem diretamente a Covid-19 à distonia muscular. Ainda assim, algumas pessoas relataram agravamento dos sintomas de distonia ou o aparecimento de novos sintomas neurológicos após a infecção por Covid-19. É importante lembrar que a Covid-19 pode causar uma série de sintomas a longo prazo, conhecidos como síndrome pós-aguda de SARS-CoV-2 ou Covid longo. Os sintomas podem variar amplamente, e incluem fadiga, dificuldades cognitivas, dor muscular e articular, e mais. É possível que algumas pessoas experimentem sintomas neuromusculares como parte do Covid longo, mas a relação exata entre esses sintomas e a distonia ainda não está clara. Se você ou alguém que você conhece está experimentando sintomas de distonia após a Covid-19, é importante procurar atendimento médico. Um neurologista pode ajudar a avaliar os sintomas, determinar a causa subjacente e sugerir possíveis tratamentos. Lembre-se de que este é um campo de pesquisa em rápido desenvolvimento, e novas descobertas estão sendo feitas regularmente. Portanto, é sempre uma boa ideia manter-se atualizado através de fontes confiáveis de informação médica. Descreve em 5 tópicos o tema distonia pós-Covid. 1. O que é distonia muscular? A distonia muscular é um distúrbio neurológico que provoca contrações musculares involuntárias, resultando em movimentos e posturas anormais. 2. Covid-19 e complicações neurológicas. A Covid-19 tem sido associada a uma variedade de complicações neurológicas, incluindo encefalite, AVC e confusão mental. Entretanto, a relação direta entre Covid-19 e distonia muscular ainda não está clara. 3. Relatos pós-Covid-19. Algumas pessoas relataram agravamento dos sintomas de distonia ou o surgimento de novos sintomas neurológicos após a infecção por Covid-19, mas ainda é preciso mais estudos para confirmar essa relação. 4. Síndrome pós-aguda de SARS-CoV-2 ou Covid longo. Esta é uma condição que pode surgir após a recuperação da fase aguda da Covid-19, causando uma série de sintomas a longo prazo, como fadiga, dificuldades cognitivas e dor muscular e articular. Ainda não se sabe se a distonia pode ser um desses sintomas. 5. Busca por atendimento médico. Se alguém está experimentando sintomas de distonia após a Covid-19, é importante procurar atendimento médico. Um neurologista pode ajudar a avaliar os sintomas, determinar a causa subjacente e sugerir possíveis tratamentos. Tema 1. O que é distonia muscular? A distonia muscular é um distúrbio neurológico que provoca contrações musculares involuntárias, resultando em movimentos e posturas anormais. A distonia pode afetar uma parte específica do corpo, distonia focal, 2 ou mais partes adjacentes, distonia segmentar, ou todo o corpo, distonia generalizada. As contrações podem ser constantes ou ocorrer ocasionalmente, e podem ser desencadeadas por movimentos específicos ou até mesmo pelo estresse. Os sintomas podem começar em uma área específica, como o pescoço, mãos ou rosto, e então podem se espalhar para outras partes do corpo. Os tipos de distonia incluem torcicolo espasmódico, que afeta os músculos do pescoço, blefaroespasmo, que afeta os músculos ao redor dos olhos, e distonia de mão, que ocorre durante atividades como escrever, também conhecida como cãibra do escritor. A causa exata da distonia não é conhecida, mas acredita-se que esteja relacionada a uma parte do cérebro chamada gânglio basal, que é responsável pelo controle dos movimentos. Em alguns casos, a distonia pode ser causada por uma mutação genética. Outras vezes, pode ser o resultado de danos ao cérebro, devido a acidente vascular cerebral, tumor cerebral, traumatismo craniano, falta de oxigênio, infecção ou exposição a certos medicamentos. O tratamento para a distonia muscular pode incluir medicamentos para ajudar a reduzir os sintomas, fisioterapia para melhorar a mobilidade e reduzir a dor, e em alguns casos, cirurgia para interromper os sinais nervosos que causam os espasmos musculares. A toxina botulínica, Botox, é frequentemente usada para tratar certos tipos de distonia,
pois pode ajudar a relaxar os músculos contraídos. A distonia é uma condição crônica que pode ser difícil de gerenciar e pode ter um impacto significativo na qualidade de vida de uma pessoa. No entanto, com o tratamento adequado, muitas pessoas com distonia podem levar vidas ativas e produtivas. Tema 2. Covid-19 e complicações neurológicas. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, conhecida principalmente pelos seus sintomas respiratórios. No entanto, com o avanço da pandemia, tornou-se evidente que a Covid-19 pode afetar muitos outros sistemas do corpo, incluindo o sistema nervoso. Uma série de complicações neurológicas tem sido associadas à Covid-19. Estas podem variar de sintomas leves, como perda do olfato, anosmia, e do paladar, ageusia, a condições mais graves, como acidente vascular cerebral, AVC, encefalite, inflamação do cérebro, e síndrome de Guillain-Barré, uma condição que causa fraqueza muscular e paralisia. Além disso, há relatos de pessoas que desenvolveram sintomas neurológicos, como confusão mental, delírio e outros distúrbios cognitivos após a infecção por Covid-19. Algumas pessoas também relataram sintomas neuromusculares, incluindo fraqueza, dores musculares e espasmos. No entanto, a relação entre a Covid-19 e a distonia muscular ainda não está clara. Embora tenham havido relatos de pessoas que desenvolveram sintomas de distonia após a infecção por Covid-19, ainda não se sabe se a Covid-19 pode causar distonia diretamente, ou se os sintomas são o resultado de outras complicações da doença. Estudos estão em andamento para entender melhor a relação entre a Covid-19 e as complicações neurológicas. A compreensão dessas complicações pode ajudar a melhorar o tratamento e o prognóstico para as pessoas que contraem Covid-19, e pode também fornecer informações valiosas sobre o funcionamento do sistema nervoso. Tema 3. Relatos pós-Covid-19. Desde o início da pandemia da Covid-19, tem-se observado que, além dos sintomas agudos da doença, alguns indivíduos apresentam sintomas persistentes ou novos sintomas que surgem após a fase aguda da doença. Esses sintomas foram inicialmente referidos como Covid longo, mas agora são reconhecidos como parte da síndrome pós-aguda da SARS-CoV-2, PAS. Alguns dos sintomas mais comumente relatados incluem fadiga persistente, dificuldades de concentração ou memória, frequentemente referida como névoa cerebral, dor no peito, palpitações, dor muscular e articular, e mais. Além disso, alguns indivíduos relataram o surgimento ou agravamento de sintomas neurológicos após a infecção por Covid-19. Há relatos de pessoas que desenvolveram sintomas de distonia após a infecção por Covid-19. No entanto, é importante notar que esses são relatos individuais e, até o momento, não há estudos científicos robustos que confirmem uma ligação direta entre a Covid-19 e o desenvolvimento de distonia. Ainda não se sabe se a Covid-19 pode causar distonia diretamente, ou se os sintomas são o resultado de outras complicações da doença, como danos ao cérebro ou ao sistema nervoso. Muitas questões permanecem sobre a relação entre a Covid-19 e os sintomas a longo prazo, e a pesquisa está em andamento para entender melhor essa relação. Se você ou alguém que você conhece está experimentando sintomas de distonia após a Covid-19, é importante procurar atendimento médico para avaliar os sintomas e discutir as opções de tratamento. Tema 4. Síndrome pós-aguda de SARS-CoV-2 ou Covid longo. A síndrome pós-aguda de SARS-CoV-2, também conhecida como Covid longo, é uma condição que pode surgir após a recuperação da fase aguda da Covid-19. Ela se caracteriza pela persistência de sintomas ou o surgimento de novos sintomas após 4 ou mais semanas da infecção inicial. Esses sintomas podem durar meses e podem afetar qualquer sistema do corpo. Os sintomas mais comuns do Covid longo incluem fadiga extrema, dificuldades cognitivas, conhecidas como névoa cerebral, falta de ar, dor torácica, palpitações, dores articulares e musculares, depressão e ansiedade. Além disso, alguns indivíduos relatam sintomas neurológicos, como tonturas, dores de cabeça e tremores. Ainda não se sabe exatamente por que algumas pessoas desenvolvem Covid longo e outras não. Pode ser que o vírus cause danos duradouros a determinados órgãos ou sistemas do corpo,
ou que desencadeia uma resposta imunológica que persiste após a infecção inicial ter sido eliminada. No contexto da distonia, a relação entre a síndrome pós-aguda de SARS-CoV-2 e o surgimento ou agravamento da distonia ainda não está clara. Alguns pacientes relataram sintomas de distonia após a recuperação da fase aguda da Covid-19, mas são necessários mais estudos para confirmar essa associação. O tratamento do Covid longo geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar para gerenciar os sintomas, que pode incluir medicamentos, fisioterapia, terapia ocupacional e, em alguns casos, aconselhamento psicológico. A pesquisa sobre a síndrome pós-aguda de SARS-CoV-2 está em andamento e, à medida que aprendemos mais sobre essa condição, poderemos desenvolver melhores estratégias de tratamento para ajudar as pessoas afetadas.